Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Concurseiro da NASA, o canal de educação que mais cresce no Brasil. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os verbos, especificamente sobre a transitividade verbal. Na aula de hoje, vamos estudar os verbos transitivos indiretos. E são cortes de português rápidos aqui, para nós apenas nos inteirarmos de cada tópico ou dos principais tópicos mais recorrentes em concursos públicos. Então, pegue a sua caneta, seu caderninho de anotação e vamos para a aula de hoje. Muito bem, então estamos aqui na nossa aula sobre os verbos transitivos indiretos, mas agora vamos primeiramente ler, para entendermos o que significa, o que seria, na prática, o verbo transitivo indireto, também representado pela sigla VTI. Então vamos fazer essa pequena leitura para depois nós fazermos os exercícios, tá bom? Dentro dos verbos transitivos, podemos realizar algumas subdivisões. Os verbos transitivos indiretos, que nós representaremos por VTI, são aqueles que precisam de uma preposição para mediar o verbo com seu complemento. Ou seja, a regência verbal pede um complemento, que seja um objeto indireto. Então aqui a gente já pega algumas informações que são importantes, eu vou destacar para vocês, em relação aos verbos transitivos indiretos. Já vimos que pode ser representado pela sigla VTI, e eles sempre são verbos que vão exigir uma preposição, e essa preposição ela vai mediar, ou seja, ela vai fazer uma ponte entre o verbo e o complemento, ou seja, essa palavra, esse termo que vai ligar essas duas partes da oração, nós chamaremos de preposição. E a preposição, ela também determina a regência verbal, que é um outro tópico que nós iremos trabalhar logo mais aqui nos cortes de português aqui do canal, tá bom? Lembrando que o complemento do verbo, é chamado de objeto indireto, desde que este complemento, esse objeto, seja iniciado por uma preposição. Falando em preposição, vamos entender um pouco o que seriam essas preposições. Então, uma das classes gramaticais compõe uma das 10 classes gramaticais e contém partículas mediadoras, ou seja, são partículas que conectam o complemento, no caso o objeto, complementam advérbios, complementam adjuntos, adnominais e etc. Tá bom? Vamos lá. Quais seriam essas preposições? A, ante, após, até, de, desde, para, perante, em, entre, por, sobre, trás. 3 pontinhos. Ou seja, existem ainda uma infinidade de outras preposições que podem ser adequadas ou aplicadas para esse tipo de verbo, tá bom? Lembrando que essas preposições são as preposições mais comuns, mais corriqueiras em provas de concurso. Então, para todos os efeitos, se você conseguir compreender a importância de cada uma dessas preposições e o seu respectivo sentido, você vai conseguir aplicar e vai sair muito bem nas provas de concurso público, tá bom? Vamos agora analisar uma observação muito importante em relação aos objetos indiretos. É importante lembrar que, às vezes, o objeto indireto pode ser uma pessoa. Então, veja, o objeto indireto pode ser uma pessoa. Se isso acontecer, nesse caso, usamos somente os pronomes oblíquos. Então, nós teremos o verbo e pronomes oblíquos se referindo à pessoa. Por exemplo, se esses pronomes utilizados se referirem à terceira pessoa, você vai identificá-los facilmente, porque eles serão representados da seguinte forma: lê ou lês. Repita comigo: lê ou lês. Se você identificar após o verbo essas duas terminações, você está diante de um pronome oblíquo que se refere à terceira pessoa, que pode ser do singular ou do plural. Agora, os pronomes pessoais oblíquos de primeira e segunda pessoa, ou seja, primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu. É assim que nós nos reportamos à primeira e à segunda pessoa do discurso. A terceira pessoa é ele ou ela, e no plural, eles ou elas. Tá bom? Então, se você identificar termos logo após o verbo que se referem à primeira e segunda pessoa, esses termos irão funcionar como objeto direto.
Ou seja, não se aplica aí a VTI. Então, se são objetos diretos, então não teremos aí um verbo transitivo indireto. Já que para que tenhamos verbos transitivos indiretos, necessariamente teremos que ter preposição e um objeto indireto logo em seguida, tá bom? Agora, como você pode identificar se o termo se refere à primeira ou à segunda pessoa do discurso? Se esse termo após o verbo é ou não um objeto direto? É simples. Se você, logo após o verbo, identificar os artigos a, vou colocar aqui só como exemplo para vocês, o a ou o, se você identificar essas duas partículas logo após o verbo, então de cara você já vai considerar que essas duas partículas se referem a um objeto direto, a primeira ou a segunda pessoa do discurso, tá bom? Então essa observação fatal para que você se saia na frente da concorrência. Você que quer garantir uma vaga no concurso público, deve se ater aos detalhes, porque a diferença faz a diferença, tá bom? Vamos continuar e vamos analisar aqui de maneira clara e prática alguns exemplos. Veja bem, nós temos aqui a primeira frase, eu acredito em unicórnios. Vamos primeiro identificar o verbo dessa oração. Então, o verbo seria acredito. Então, você vai fazer uma pergunta ao verbo. Quem acredita? Acredita em alguma coisa? Em alguma coisa? Então, note, nós temos um verbo e logo após nós temos uma preposição que vai fazer aí uma mediação, ou seja, que vai ligar o termo que vem logo após, o termo que vem pós-posto ao verbo. Nesse caso, o complemento. O complemento é unicórnios. Então, nós temos aqui um objeto indireto, porque é necessário ser utilizado antes dele um complemento, que nesse caso é uma preposição. Então, nós temos aqui um VTI, nós temos uma preposição em e o complemento, que nós chamamos de objeto indireto, já que temos uma preposição antecedendo ele, tá bom? Então, vou só deixar aqui especificado para que você não esqueça, tá? VTI, você já sabe a sigla, quer dizer verbo transitivo indireto. Seguido, o verbo transitivo direto é seguido de uma preposição e depois nós temos um objeto indireto. Indireto, tá bom? Então, aqui só para vocês terem uma noção, tá? Já que a nossa aula é uma aula rápida, um corte rápido, não podemos nos alongar tanto, tá bom? A segunda frase, a segunda oração diz assim: o rei concordou com a divisão das terras. O rei concordou com a divisão das terras. Vamos identificar o verbo. O rei concordou. Concordou é o verbo, não é? Então, veja, você vai fazer a seguinte pergunta para o verbo. Quem concorda, concorda com algo ou com alguma coisa, não é mesmo? Então, veja, nós temos aqui um verbo que exige um complemento. Só que esse complemento, ele é seguido ou ele é regido por uma preposição. Nesse caso, a preposição com. Todo o restante nós chamaremos de objeto indireto. Então, nós temos aqui um verbo, o complemento, que seria a preposição, juntamente com o objeto indireto. Então, aqui facilmente identificamos um VTI. Concordou é um verbo transitivo indireto, porque ele exige uma preposição para que ele possa conectar aí, digamos assim, né, com o verbo, com o complemento no final, né, da nossa oração. Aqui é objeto indireto. OI, objeto indireto, e aqui é a nossa preposição. Lembrando que existe uma infinidade de preposições. Você tem que ficar atento para que você saiba identificar, tá bom? Vamos lá para a terceira oração. Camila obedeceu. Já vou marcar aqui o verbo. Ó. Camila obedeceu à mãe. E, mais adiante, viu. Temos dois verbos, né? E isso foi melhor. Então, vamos analisar essa oração. Uma oração que nós podemos chamá-la de oração em período composto, porque nós temos a presença de mais de um verbo presente nesta frase, nesta oração. E agora a gente vai identificar cada termo que faz parte aqui, né, dessa construção dessa frase, dessa oração. Então, obedeceu. Quem obedece? Obedece a alguém. Quem obedece? Obedece a alguém. Perceba o comando da minha pergunta. Ou seja, eu faço uma pergunta ou uma referência ao verbo seguindo uma lógica. Por exemplo, quem obedece?
Quem obedece, obedecer é um verbo pessoal. Porque você não obedece a uma pedra, você não obedece a uma parede, você não obedece a um bicho, você obedece a uma pessoa, é um verbo pessoal. Então eu vou fazer a pergunta seguindo essa lógica. Porque faz todo sentido quando você faz toda a conexão, né, entre os termos que vêm logo após o verbo. Então, ó, quem obedece, obedece a. Veja que exige uma preposição. E aqui ó, nós temos um a craseado. Ó. Significa que nós temos uma fusão de uma preposição mais um artigo definido. Então, nós temos aqui uma união entre uma preposição mais um artigo definindo o complemento que vem logo após, que é mãe, né? O termo mãe. Então, aqui nós temos o VTI, nós temos a preposição junto com o artigo e temos o objeto indireto. Da mesma forma, o viu, né? Quem vê, vê alguma coisa. Quem vê, vê algo, certo? E aí nós temos também ó, um complemento que vem logo em seguida, tá bom? Lembrando que se o viu, quem vê, vê algo, vê alguma coisa, nós temos o complemento, e esse complemento, pessoal, seguindo essa lógica aqui, ó, que isso for melhor, o que é a nossa preposição, e todo o restante é o nosso objeto indireto, certo? Então, só discriminar aqui para vocês gravarem no seu caderno de estudo. Nós temos aqui um VTI, lembre-se disso. Lembrando que o VTI é o verbo transitivo direto, a preposição e o complemento, que nós chamaremos sempre de objeto indireto. Então é isso, pessoal. Verbo transitivo indireto é simples assim. Não tem erro. Basta você praticar diversas orações, diversas construções frasais, identificando o verbo, identificando o termo que vai fazer a conexão entre o verbo e o objeto, que nós chamamos de preposição, e identificando toda a palavra ou toda a expressão que remete ao objeto indireto. Então são essas três estruturas que você precisa memorizar. Você precisa saber que o verbo transitivo indireto, ele exige um complemento. Esse complemento é a preposição que vem logo após, ela está posposta, né, digamos assim. E depois o objeto indireto, que é a palavra ou a frase ou a expressão que faz conexão ao verbo por meio da preposição. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa aula, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, continue acompanhando essa série de cortes de português e cada vez mais vamos nos ajudando por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, vai nos ajudar muito. A gente se vê na próxima aula. Até mais!